e o número da BR, ok? O nome das BR está ali. Então, eu vou ao SQL aqui, Geominas. Vamos fazer uma consulta. Select, o quê? Nome do município, from, Mumpop, IMG, Rodov. Vou chamar de A e B aqui, né, para digitar menos. Where? B. Ponto, como é que chama? Nome, Rodov, é isso? Conferindo aqui. Nome Rodov, isso. Nome Rodov igual a BR 040. Cláusula de filtro está feita. Como é que eu componho a cláusula de junção nesse caso? AND. Né? Que tipo de relacionamento topológico tem entre a estrada e o município? Né? Então tem uma função chamada crosses, lá no PG, no PostGIS. Quer dizer, no caso é a geometria da rodovia que cruza o município. Tá? Existe uma outra função chamada ST-intersects, que é qualquer tipo de interseção. Pode ser mais interessante usar nesse caso. Porque pode passar na fronteira e ele vai considerar. Tá? Mas vamos rodar isso aqui e ver o que acontece. Está aqui a lista de municípios. Ó. Só nomes, né? Barbacena, Santos Dumont, Belo Horizonte, Alfredo Vasconcelos. Vamos botar isso aqui em ordem, né? Order by Nomuni. Opa. Então está aqui. Alfredo Vasconcelos, Barbacena, Belo Horizonte 2 vezes. Caetanópolis. Caranaíba, Carandaí, Congonhas. O que é Caranaíba? Não é Paranaíba, não? Tudo bem. Conselheiro Lafayette, Minas tem tanto município que a gente não faz nem ideia, né? Itabirito, João Pinheiro, de Fora, Matias Barbosa, está aparecendo, né? Você vai daqui para o Rio, mais ou menos é isso, né? Vai daqui para Brasília, é mais ou menos isso. Por que Belo Horizonte apareceu 2 vezes? Bom, na junção, ele apareceria 2 vezes se tivesse 2 BR-040 em Belo Horizonte. Na prática porque é o seguinte, a BR-040 é esta aqui, ó. Sai aqui, a saída para Brasília. Vendo aqui? É 040 para Brasília. Opa, eu quero consultar, cadê o I? Aqui. Essa aqui, ó, 040, saída para Brasília. Essa aqui agora, saída para o Rio, é 040 também. Então tem 2 objetos cujo nome Rodov é BR-040 que interceptam Belo Horizonte. Esse de baixo e esse de cima. O anel rodoviário que está aqui, ó, deveria ter um trecho de BR-040. O anel rodoviário é uma superposição de rodovias. Tem um trecho que é 040 mais 381, tem outro que é 381 mais 040 mais 262. Tem superposições ali. Mas no caso, do jeito que foi construído aqui, essa linha para aqui e a outra linha começa aqui, então são 2 objetos, então saíram 2 resultados lá. Se você quiser resolver essa questão, coloca um distinct lá no select, resolve a parada. Né? Tudo bem, mas como é que eu visualizo aqui agora, no mapa, esses municípios? Se eu desligar aqui o que não interessa, onde estão os municípios da 040, né? Então, vamos fazer o seguinte. Tá dito aqui que o resultado do select são os municípios, eu estou excluindo, só mostrando o nome, né? Então, vamos dizer select asterisco aqui, ok? Vai vir geometria, vai vir atributos todos, e vou encapsular esse negócio aqui dentro do create table. Create table BR040 S, parênteses, aquela tralha, fecha, ok? Rodou, ups. Ah, não, asterisco eu quero A ponto asterisco, certo? Senão vai ser o join com coisa, vai dar tudo errado. Dei bobeira aqui. Ok, 34 linhas, não sei o que, parará. Descobriu 34 municípios, não mostrou nada aqui, porque na verdade ele criou a tabela. Então eu vou lá agora no Quantum, conecto de novo no banco
Geominas. Então, vou encontrar aqui uma tabela BR-040. ED aqui, está ali. Ali os municípios tocados pela BR-040. Botar o rodóvio para cima disso, enxergar melhor. Eu acho que a linha da 040 é esta aqui, né? Olha lá, está lá em destaque numa cor diferente, né? Onde está a 040. Deixa eu voltar agora para os slides. Para dar um toque em cima de outras possibilidades, né? Até onde que a gente pode chegar com esse negócio? Que tipo de função está disponível aqui? Aqui está só o mecanismo básico, testamos uma funçãozinha topológica aqui e ali, um negócio desse, mas tem um monte de funções, que eu tenho uma lista das mais importantes aqui, só para comentar rapidamente com vocês. Por exemplo, a função de cálculo de distância eu já cobri, mas existe uma função que retorna verdadeiro ou falso se uma geometria está dentro de uma determinada distância a partir da outra. Né? Verdadeiro ou falso se a geometria, se a distância entre as duas geometrias está dentro de determinado valor. Essa aqui determina um ponto, que é um centroide, um ponto incluído em cada geometria, cálculo de área, cálculo de comprimento, ou perímetro, determina um ponto na superfície dessa geometria, retorna só a fronteira da geometria, tipo transformar polígono em linha. Né? Esse ST-buffer aqui, ó, é uma função que retorna uma geometria paralela a uma geometria dada a uma determinada distância. Então, vocês imaginam um polígono, eu vou dar uma distância para esse polígono, vou retornar um outro polígono a distância para o exterior desse polígono, para fora vai ter um outro polígono em volta. Pode ser feito isso com ponto também, vai retornar um círculo. Pode fazer isso com linha, vai formar uma faixa em torno da linha. Então, isso é útil para você compor isso em operações, do tipo, retorna todos os postos de gasolina que estão a menos de 200 metros da Avenida Amazonas. Você pega a linha da Avenida Amazonas, cria o buffer de 200 metros ao redor da Avenida Amazonas, gera um polígono e testa que pontos estão dentro desse polígono. Né? Esse aqui, convex hole, é um algoritmo clássico aí da computação, né? O contorno convexo do conjunto de pontos, né? Serve para delimitação do conjunto de pontos. Essas funções geométricas aqui. Eu exemplifiquei para vocês dois tipos de consultas típicos do SQL, né? O Select Project e o Select Project Join. Né? Um outro tipo de consulta que dá para pensar aqui, para a gente exemplificar, são as consultas do tipo Group By. Ok? No Group By, no SQL normal, nós temos Sum, Count, aquelas funções de agregação. Ok? No caso aqui do espacial, nós podemos usar essas funções como funções de agregação. Tá? Então, por exemplo, fazer uma seleção que encontre os municípios da 040 e, no resultado dos municípios 040, fazer uma agregação e produzir um polígono novo. Tá? Que tal? Depois vamos experimentar essa aqui, que eu vou voltar aqui. Vai agregar geometricamente aquilo. Então, aquele ST-Union aqui, ó, ele vai fazer a agregação de geometrias. Essa variação que está aqui embaixo, ST-Union Geometry Set, justamente é o que vem do Group By. Por exemplo, fazer um grupo e o resultado do Group By ele vai processar uma união geométrica deles, em vez de fazer um somatório, como seria no SQL normal. Mesma coisa para interseção e diferença simétrica. Né? Todas as funções têm essas funções típicas de manipulação de conjunto. Algumas funções utilitárias aqui, né? O STEX, SBinary, que nós já tínhamos. Esse aqui, SRID, retorna o número do SRID de uma geometria. Interessante você investigar o que está numa tabela, por exemplo. ST-Dimension, Dimension, retorna 2 ou 3, se é 2D, 3D, etc. Envelope, retorna um retângulo envolvente, as coordenadas do retângulo envolvente, como eu exemplifiquei aqui no caso da indexação. Né? Testes de validade da geometria, além do isSimple e do isValid que eu falei, tem o isEmpty, ele fica geometria vazia, se é fechada, se a linha dá a volta, fecha nela mesma. Se isso aqui é uma curva simples fechada, isRing tem umas especialidades aqui. Número de geometrias de uma geometria, por exemplo, um polígono que tem ilhas, quer saber quantas ilhas tem, dá para descobrir isso ali. Retorna a enésima geometria, nesse caso você tem N geometrias no mesmo bloco. Número de pontos, número de vértices que tem numa geometria. Né? Esperar um polígono aqui, quer saber com quantos vértices ele está sendo representado. Né? Bom, anel exterior, anel interior, tal, funções de representação de polígonos aqui, ponto inicial, ponto final, tudo uma manipulação da sequência de vértices aqui.
esse geometry type e o ST geometry type retornam um string dizendo point, line string, polygon, de acordo com o tipo daquela geometria, conforme está armazenado, é uma função de consulta. Esses x, y e z aqui são para traduzir partes dos pontos, né? Pegar só a coordenada x do ponto, y do ponto e tudo mais. Né? As funções topológicas, então. Nós vimos aquelas 8 lá da matriz de 4 interseções, aqui está aquele detalhe que eu falei mais cedo, que é abordar. Eles são implementados de um jeito um pouquinho diferente daquilo que eu expliquei ontem. Eles usam a matriz de 9 interseções, mas uma matriz de 9 interseções com extensões dimensionais. Isso chama Dimensionally Extended Nine Intersection Matrix, DE9IM. Nessa matriz, na nossa matriz lá do exemplo de ontem, em cada posição a gente tinha só vazio ou não vazio. Conjunto vazio é o resultado da interseção ou não vazio é o resultado da interseção. Aqui nós vamos ter um número. Vai ser 0 se a interseção resultar num ponto. Vai ser 1 se a interseção for uma linha. Vai ser 2 se a interseção for uma área. Vai ser verdadeiro se a interseção for qualquer tipo de geometria. Vai ser falso se não tiver nenhuma interseção. E vai ser asterisco se aquilo não interessa para a determinação daquele relacionamento. Então, olha só esse exemplo aqui. Ó. Essa aqui com essa aqui. Se esse cara tiver superposição com o outro desse tipo aqui, ó, o interior tem superposição com o interior, dimensão 2. Então, é 2 que entra na matriz aqui. O outro, interior com a fronteira. Bom, a fronteira dele está passando lá dentro. A interseção é segundo a linha da fronteira, então é 1. Interior com exterior. Então, o interior desse cara com o exterior do outro, né, tem interseção é 2D. Então, põe um 2 ali. E assim por diante. Então, dá uma matriz com 9 valores, que é isso aqui. Ó. Esquerda para direita e de cima para baixo. 2, 1, 2, 1, 0, 1, 2, 1, 2. Tá? Isso aqui, então, esses 9 dígitos aí compõem um padrão para verificar a topologia do relacionamento daqueles dois objetos. É um pouco mais complexo daquela história de falso e verdadeiro só que eu mostrei ontem, né? Precisa um pouquinho mais de trabalho para entender, mas, por exemplo, se eu testar se dois objetos se superpõem, de linha, superpõem com um trecho compartilhado, teria que usar uma matriz assim. Né? Então, tem vários casos aqui, a gente pode configurar as nossas próprias matrizes ou interpretar as matrizes que estão implementadas nos comandos com aqueles nomezinhos, contains, touches, não sei o quê, né? Que são esses caras aqui. Ó. Equals, disjoint, intersect, touch, cross, within, overlap, contain, todos aqueles básicos têm uma interpretação naquela matriz 9 interseções estendida, mas intuitivamente a maioria delas corresponde àquelas 8 operações topológicas que eu mostrei antes para vocês. Né? Em detalhe aqui tem uma lista dessas coisas, né? Verdadeiros se for equivalentes, disjuntos se elas forem separadas, intersect se tiver qualquer ponto de interseção retorna verdadeiro, né? Touches aqui, ó, se as geometrias se tocarem, interseção entre as fronteiras não é vazia, interseção entre interiores é vazia, quer dizer, se tiver algum ponto interior em comum, o touches falha, que nem falhou em Uberaba, deve ter alguma coisa errada ali naquelas fronteiras, né? O crosses, que eu usei na rodovia, aqui na 040, né? Ele tem um comportamento diferente. Entre ponto e linha tem um jeito, entre linha e ponto tem outro, entre linha e linha tem outro. No nosso caso foi polígono-linha, então é isso aqui. Esse caso aqui. Tem uma interpretação mais complicada, não vou abordar. O within é o que está totalmente dentro, né? Nós tínhamos lá um contains, né? naquele exemplo anterior. Aqui chama o within. Nesse caso, totalmente dentro, quer dizer, não pode ter contato nas fronteiras. Overlap, se tiver algum espaço compartilhado, não é a mesma coisa que o intersects. Né? Se um tiver totalmente a outro, intersects não vale. Não tem interseção de fronteira, então intersects não pega. Contains, tem um contain properly. Né? Se a geometria de uma interceptar o interior da outra, mas não a fronteira nem o exterior. Então tem que estar inteiramente inserido, sem nenhum ponto em contato. Né? Esse é o contains clássico aqui do matriz de 4 interseções. O covers é aquele que um está dentro do outro, mas toca a fronteira pelo lado de dentro, e o covered by é o inverso. Né? Relate e o relate, esses dois aqui, relate, a gente tem que passar a matriz. Esse daqui retorna a matriz que ocorre entre duas geometrias. Eu quero investigar o que tem de errado em Uberaba, vou pegar cada município lá da vizinhança e vou mandar ele imprimir para mim qual que é a matriz de relacionamento, ver qual deles tem superposição que não está na fronteira.
em analisar ali, vão chegar a essa conclusão, conseguir corrigir aquele problema. Né? O outro aqui, ó, você tem duas geometrias e passa qual matriz vai ser usada para testar. Se estiver atendendo aquela matriz, ele pode dar verdadeiro ou falso, e aí a coisa continua. Então tem flexibilidade total de especificar esses relacionamentos, de jeito mais sofisticado, então pegar as funções simples e ir no comum aqui, uma coisa um pouco mais legível. Bom, aí tem mais algumas funções baseadas na topologia com usos mais específicos. Por exemplo, essa aqui que eu falei mais cedo, D within, e uma geometria dentro da outra, a uma determinada distância da outra. Aliás, como é que seria o cálculo da distância entre, por exemplo, ponto e polígono? Né? Um polígono, como esse aqui, vamos dizer que eu tenho um ponto aqui, ó, qual que é a distância desse ponto para esse polígono aqui de baixo? Ele vai olhar em todos os vértices do polígono, qual que seria o mais próximo, ou os mais próximos. Tá? Nesse segmento definido pelos mais próximos, você vai tentar projetar aqui na perpendicular. Essa seria a menor distância. Então, isso é a distância do ponto ao polígono. Se, por exemplo, ele tiver aqui, ó, pode ser que o ponto mais próximo seja um vértice. Então, nesse caso, ele vai definir com o vértice ali. Né? Mas, por exemplo, no caso de ponto e linha, tem um ponto aqui e tem uma linha que passa aqui, ó. Qual que é a distância, né? Pode ser que ele tentando projetar perpendicularmente nessa linha, ele vai cair fora do segmento. Então, nesse caso, vai entender que o ponto mais próximo é o vértice. Então, tem uma série de macetes nesses algoritmos geométricos para tratamento disso, que vão ser considerados no processamento dessas funções. Bom, o PostGIS também tem uns operadores aritméticos, tipo mais, menos, vezes, dividido, que são usados para comparar retângulos envolventes dos objetos, se obter aquelas aproximações grosseiras que eu estava falando no processamento das consultas. Isso é um jeito de você, de repente, ter um resultado intermediário do processamento de consultas. Ele não é muito importante para o uso normal, mas ele também é uma maneira de você, num uso muito sofisticado, querer ganhar tempo no processamento de alguma coisa bem específica. Então tem operadorzinhos aqui, Ezinho menor, Ezinho maior, 2 menor, 2 maior, e vai testando a posição relativa entre os retângulos envolventes das duas geometrias. Né? É um jeito de fazer coisas bem específicas. Contém, contido, todos têm seus operadores aqui, fazendo parte desse conjunto. Bom, o cálculo de distância, que eu exemplifiquei mais cedo, quando as projeções estão em sistema latitude e longitude, o resultado sai normalmente em graus. Então, para evitar isso, ou a gente faz a transformação para um sistema de projeção que tenha realmente coordenadas métricas, como eu fiz aqui, né? Ou, no caso disso não ser possível, porque as geometrias estão muito distantes, estão do outro lado do planeta, e não faz sentido você trabalhar na história do fuso de 6 graus lá do TM, eu teria que usar uma coisa dessas aqui. Ó. Então, esse ST distance esferoide, você dá os dois objetos, teriam que ser pontos nesse caso, e dá qual esferoide segundo o qual você quer calcular a distância. Você vai calcular a distância ao longo da curvatura do esferoide, até chegar do outro lado. Qual a distância de Belo Horizonte para Reykjavik, na Islândia? Eu tenho que dar a coordenada, latitude e longitude de Belo Horizonte, de Reykjavik, e dizer qual esferoide. Que esse trecho aqui, ó, é justamente o que eu mostrei para vocês lá no Spatial RefSys. Está lá bonitinho, dá para recortar aqui de lá, colocar aí e rodar, obter a distância em metros. Né? Tem uma outra mais simplificada aqui, que seria o cálculo ao longo da distância da esfera. Nesse caso, você vai só considerar o ângulo da latitude e longitude e fazer o cálculo como se fosse tudo uma esfera, vai dar uma aproximação grosseira, mas vai dar uma aproximação razoável. Né? Dependendo do uso, pode ser suficiente. E aqui o ST Transform mudar para um novo sistema de referências. Sistema de referência. Existem duas funções também aqui para transformar as geometrias que estão armazenadas no banco em GML e KML. O GML é uma linguagem baseada em XML, criada pela OGC também, serve para transportar geometrias em ambientes desses de web. Né? É uma maneira de codificar de forma neutra a geometria no objeto, num esquema de XML. Né? E o KML é aquele da Google, né, que usa no Google Earth. Você pode então exportar alguma coisa em KML, depois abrir isso no Google Earth e ver a sua geometria lá por cima das imagens do Google Earth. Né? Um comandinho aqui. Né? Eu acho que
Tem mais algumas outras coisas aqui, de criação de polígonos, de criação de áreas e tudo mais, que são formas de trabalhar estendendo esse negócio. Acho que aqui nós já estamos num nível de detalhe já bem alto. Número de dimensões, anéis, válido, box, 2D, 3D. Ok, então que tal a gente tentar então produzir a união desses polígonos selecionados ali da 040? Como é que seria isso? O resultado dessa consulta agora, do jeito que eu editei, troquei o asterisco ali por geom, seria, aliás, ageom. Ageom seria, então, uma linha, uma tabela com uma linha para cada geometria